Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos comentar ainda sobre a geometria analítica, mas especificamente sobre as posições relativas que as retas têm. A gente já sabe, de vídeos anteriores, que a gente conversou quando duas retas são paralelas. O que tem que acontecer? Quando a gente vê graficamente, a gente facilmente consegue identificar se elas são paralelas ou não. Mas algebricamente a gente viu que, para a gente afirmar que duas retas são paralelas entre si, o que tem que acontecer? O coeficiente angular das duas tem que ser iguais. Mas e se as retas não são paralelas? Quais as condições que elas podem ter? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Você já sabe que quando duas retas são paralelas, o coeficiente angular é igual de uma com a outra, mas quando elas são concorrentes e perpendiculares. Concorrentes significa o quê? Que elas têm um ponto em comum. E perpendiculares, além delas terem esse ponto em comum, elas estão formando um ângulo de 90 graus. Mas como é que a gente consegue identificar? A mesma ideia do coeficiente angular que a gente falou. Mas vamos relembrar aqui alguns conceitos, que significa que nós temos duas retas que são paralelas entre si, tem a reta R e a reta S. Nós podemos fazer essa simbologiazinha aqui, R com duas barrinhas paralelas, a S para dizer que elas são paralelas. Eu posso ter que elas são coincidentes, ou seja, uma reta em cima da outra. Muitas vezes os alunos se atrapalham aqui imaginando que essas que são coincidentes não são paralelas também, elas têm a mesma condição de paralelidade. Porque o que significa a paralelidade? Que os dois coeficientes angulares são iguais. Por exemplo, aqui o ângulo é igual a esse outro ângulo. Então, portanto, o coeficiente angular é igual. Nessas duas, os dois têm o mesmo ângulo aqui. Portanto, a tangente desse ângulo vai dar o coeficiente angular igual para ambas. Aqui nós temos duas retas que são concorrentes entre si em um ponto e elas são oblíquas, ou seja, ela tem um ângulo diferente de 90 graus entre elas. E quando elas têm exatamente um ângulo de 90 graus entre elas, elas são concorrentes e também são perpendiculares entre si. Tranquilo, gente? Então aqui graficamente a gente pode falar da seguinte maneira. Aqui nós temos um exemplo gráfico de duas retas, são dois pares aqui e aqui o outro par, de duas retas que são concorrentes num ponto ali, ou seja, que elas se cruzam naquele ponto. Isso significa que os ângulos entre a reta e o eixo X são diferentes, portanto as tangentes são diferentes e, consequentemente, os coeficientes angulares serão diferentes. Isso a gente afirma que as retas são concorrentes. Tranquilo? Agora, quando essa continua sendo concorrente, só que além delas serem concorrentes entre si, elas formam um ângulo de 90 graus. Como é que a gente vai afirmar, sem precisar pegar um transferidor e medir ali? Então, para a gente fazer isso, nós vamos usar o seguinte critério, que o coeficiente angular de uma das retas é menos o inverso do coeficiente angular da outra. Por exemplo, escrevi aqui, M2 é igual a menos o inverso do M1. Ou o M1 é menos o inverso do coeficiente da segunda reta. Tranquilo? Tanto um quanto o outro. Ou também, se eu conheço o coeficiente angular de ambas as retas, eu posso fazer que o produto entre as duas vai dar menos 1. Se o produto entre as duas der menos 1, significa que elas são concorrentes, são perpendiculares entre si. Tranquilo? Então aqui nós temos a questão da perpendicularidade, já falamos também da questão de quando as duas retas são paralelas, significam que os dois coeficientes angulares são iguais. Então nós temos retas paralelas, retas concorrentes em um ponto e a reta perpendicular, que ela é concorrente e também forma 90 graus. Nesse vídeo a gente falou sobre as condições entre duas retas, as posições entre duas retas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.